Governo do Estado prorroga decreto de isolamento social por mais uma semana. Estudo da UFRN aponta os bairros de Natal com maior índice de mortalidade pelo coronavírus. Aberta a consulta ao segundo lote de restituição do Imposto de Renda 2020. Ensino à distância desafia professores e alunos na UFRN. E Prêmio Literário celebra 210 anos de nascimento de Nísia Floresta. Hoje é terça-feira, 23 de junho, o TVU Notícias está no ar. O governo do estado prorrogou por mais 7 dias as medidas de isolamento social rígido. A decisão foi tomada depois da recomendação conjunta dos Ministérios Públicos. A decisão foi anunciada no começo da tarde pelo secretário estadual de Tributação durante a entrevista coletiva diária do governo do estado. As regras do isolamento social rígido ficam em vigor até o dia 1º de julho. Nesse momento, mais uma vez, apesar de toda a situação, da grave situação econômica que nós estamos enfrentando, o governo do estado, as entidades empresariais, sejam elas de comércio, de serviços, a governadora e o governo do estado tomou a decisão de prorrogar por mais 7 dias as medidas de isolamento. Por que somente por mais 7 dias? Como o professor Valentim acabou de ilustrar aqui, também a colega Valéria, que é coordenadora da CESAP de regulação, o nosso grande problema nesse momento é a redução da pressão nos leitos críticos. Hoje nós já vemos uma redução com relação a ontem. Ontem já tínhamos algo em torno de 92%, hoje já estamos com 85%. Essa semana nós estamos trabalhando forte, a Secretaria de Saúde está trabalhando para abrir os leitos no João Machado, a empresa que vai administrar esses leitos já está instalando esses leitos, a gente tem a expectativa desses leitos serem abertos até o final de semana. Esse índice de transmissibilidade reduzindo, nos próximos dias a gente tem uma tendência de redução dessa pressão nos leitos críticos, então por esses motivos a gente prorroga o decreto por mais uma semana e por esses motivos também apenas por uma semana para a gente continuar monitorando a situação dos leitos críticos e ter mais segurança no momento de retomada, utilizando o plano que foi elaborado em conjunto pelo setor produtivo e pelo governo do estado. Então, a decisão veio depois da recomendação conjunta dos Ministérios Públicos Estadual, Federal e do Trabalho e que apontava não haver um cenário adequado para a retomada das atividades. Não foi possível, neste momento, chegarmos a um entendimento, a um consenso, tendo sido necessária a expedição dessa recomendação. O Ministério Público, como disse, tanto quanto possível, busca o entendimento. Não sendo possível, vamos pelas vias da recomendação e, se for necessário, não sendo acatada, da ação judicial que poderá também ocorrer. O momento atual, ele exige de nós, tá certo, uma posição firme, baseada nesses critérios técnicos, científicos da realidade. Porque tudo indica, e a experiência tem mostrado em todos os locais, aqui no Brasil e fora do Brasil, em que os critérios e os indicativos necessários para haver uma abertura das atividades econômicas, quando foram desprezados tais critérios, o resultado foi absolutamente desastroso, com o consequente lockdown, ou seja, terminantemente a proibição de todas as atividades em qualquer área, em todos os espaços e em todos os níveis. E é a isso que nós não queremos chegar, porque sabemos que os resultados e as consequências serão muito piores. São 200 pedidos de solicitação de cancelamento de leito de UTI por óbitos. Não quer dizer que essas pessoas, se tivessem chegado a um leito, tivessem sobrevivido. Mas quer dizer que elas não tiveram a chance. O Comitê Científico do Estado também recomendou a prorrogação do isolamento e apontou que os índices da epidemia ainda não melhoraram. Foram 2 parâmetros que a gente analisou principalmente. Primeiro, a taxa de transmissibilidade. Essa taxa de transmissibilidade é o quanto uma pessoa consegue contaminar outra pessoa, ou uma quantidade de outras pessoas. Então, é um parâmetro importante, mas que não pode ser olhado isoladamente. É preciso observar as questões loco-regionais, a dinâmica social de cada município. Ela
essa taxa de transmissibilidade, a gente tem percebido que ao longo do tempo ela vem reduzindo, né? A gente já tinha percebido isso no comitê científico, que há 15 dias atrás a gente percebia uma redução na velocidade de transmissão no estado. Os leitos de UTI, existe uma pressão muito grande de leitos de UTI, ou seja, uma demanda muito grande. A taxa de ocupação, como foi falado agora pela representante do complexo de regulação, está em média acima de 85%, ou seja, é um dado ainda que não é aceitável. À medida que essa taxa de transmissibilidade ela vai reduzindo e vai passando o tempo, com mais dias, a gente vai perceber lá na frente que primeiro vai desocupar os leitos de enfermaria Covid-19, depois a gente vai ter uma redução na pressão também dos leitos de UTI semi-intensiva. Então é um efeito que nós chamamos de efeito dominó. Então primeiro reduz a taxa de transmissibilidade e com os dias para frente a gente vai perceber isso. O número de óbitos nesse período, mesmo com a taxa de transmissibilidade, ela deve ainda seguir aumentando. Isso é um efeito do que a gente está vendo hoje nos leitos de UTI. O Grupo de Estudos da Dinâmica e Modelagem Computacional de Sistemas Complexos da UFRN desenvolveu estudo mostrando os bairros de Natal mais vulneráveis à pandemia do novo coronavírus. Guarapes e Redinha são os bairros da capital onde uma pessoa infectada por Covid-19 tem maiores chances de morrer. A cada 100 pessoas testadas positivamente, 20 vão a óbito. O índice de letalidade no bairro é de 20%, número 4 vezes maior que a média da OMS, que é de 5,4%. Já na Redinha, este índice de letalidade está em 10,6%, indicando um óbito para cada 10 infectados. Na fase anterior, o grupo de estudo demonstrava que o índice de letalidade estava associado à renda. Nessa fase, os pesquisadores se concentraram nos bairros mais críticos do momento. Eles analisaram os dados epidemiológicos e a letalidade da doença, focadas em zonas específicas. Uma outra relação desse estudo é com especificamente a medida da mobilidade, né? E a relação dessa mobilidade com também a questão da vulnerabilidade, né? Já que essas coisas elas estão associadas. É importante direcionar, né, para que mesmo os critérios, né, de isolamento social impostos pelo governo levem em conta essas questões, né, essas, digamos, diferenças que existem, que são baseadas em parâmetros socioeconômicos, né? Uma vez que a população de baixa renda, né, ela tem exatamente essa preocupação, obviamente, muito mais complexa com a questão econômica, né? A questão socioeconômica ela é relacionada. E isso traz, de fato, na questão da Covid, né, um impacto marcante. É isso que apresenta os dados geoprocessados que nós utilizamos. O IBOP está realizando a terceira etapa da pesquisa sorológica da Covid-19 nos bairros de Natal, Caicó e Mossoró. Jorge Silva traz mais detalhes. São 750 testes realizados nesses municípios e o resultado vai compor a amostra Evolução da Prevalência de Infecção por Covid-19. A pesquisa tem como a coordenação da Universidade Federal de Pelotas e o apoio do Ministério da Saúde. O trabalho é feito por meio de visitas domiciliares, selecionadas por sorteio. Durante a visita, um dos residentes é sorteado e realiza o teste rápido da Covid-19. Caso o teste positivo, os familiares que moram na mesma residência se submetem também ao teste sorológico. O objetivo dessa pesquisa é identificar as regiões com maior incidência do novo coronavírus e implementar políticas públicas desenvolvidas pelo Ministério da Saúde. Jorge Silva para o TVU Notícias. A Receita Federal abriu hoje consulta ao segundo lote de restituição do Imposto de Renda 2020. Já o prazo para declarar é até o dia 30 desse mês. Mais de 42 mil contribuintes potiguares serão restituídos. O valor do crédito bancário ultrapassa os 75 milhões de reais que poderão movimentar a economia do Estado.
O pagamento será realizado no dia 30 de junho, que também é a mesma data de encerramento do período de entrega das declarações do imposto de renda das pessoas físicas. Para saber se o contribuinte teve a declaração liberada, ele deve acessar a página da Receita Federal na internet por meio do site idg.receita.fazenda.gov.br. A Receita Federal também disponibiliza um aplicativo para tablets e smartphones que facilitam a consulta às declarações do imposto de renda e situação cadastral no CPF. A restituição ficará disponível no banco durante 1 ano. Se o contribuinte não fizer o resgate nesse prazo, deverá requerê-la por meio da internet mediante o formulário eletrônico. Caso o valor não seja creditado, o contribuinte deve contatar pessoalmente qualquer agência do Banco do Brasil ou ligar para a central de atendimento por meio do telefone 4004-0001 nas capitais e 0800 729 0001 nas demais localidades. Jorge Silva para o TVU Notícias. A comunidade da UFRN voltou às aulas no dia 15 desse mês, mas dessa vez é um pouco diferente. Professores e alunos, cada um em suas casas, aprendendo juntos, numa modalidade nova de ensino em virtude da suspensão das atividades presenciais. Nos cursos de graduação da instituição, as aulas são todas à distância. O período letivo suplementar excepcional é uma tentativa de retomar as atividades, se adequando ao novo normal. Mas a pandemia pegou a todos de surpresa e os professores formados para o ensino presencial precisaram se adaptar às novas formas de ensino. É desafiadora a experiência, a gente precisa aprender a lidar com esses recursos tecnológicos, recursos de gravação de vídeo, de áudio. Aí muitas vezes a gente pensou em só gravar o áudio, aí um outro professor que tem mais experiência falou que na experiência dele, quando se tem o vídeo da gente falando, não fica tão impessoal, a aula fica mais interessante. Então são técnicas que a gente vai começando a conversar com quem tem mais experiência e desenvolver para a nossa atividade. O período suplementar é facultativo para estudantes e professores. Mas de um total de 29 mil alunos de graduação da UFRN, mais da metade se matriculou em alguma disciplina. Segundo a Pró-Reitoria de Graduação, existem 19 mil estudantes matriculados em pelo menos uma, de cerca de 1.000 turmas ofertadas neste período. Francisco está no último período da graduação de Engenharia Agronômica e preferiu adiantar algumas disciplinas para ficar mais perto do diploma. Estou podendo adiantar algumas matérias que eu deveria pagar esse semestre, no semestre 2020.1. E com isso, eu vou poder concluir o curso no período de tempo que eu imaginava. Eu assisto às aulas pelo meu notebook e eu tenho internet banda larga em casa. Então, para mim, as aulas não estão sendo tão problemáticas. As aulas não têm o mesmo rendimento das aulas presenciais, porque tem falha na conexão, às vezes a conexão com o professor fica ruim. E querendo ou não, as aulas à distância são muito mais fáceis de se distrair do que nas salas de aula. A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, em parceria com a Secretaria de Educação à Distância da UFRN, desenvolveu um curso sobre mediação didática com auxílio de tecnologias educacionais para professores do ensino presencial da universidade. O objetivo é orientar quanto ao uso de ferramentas tecnológicas no processo de ensino-aprendizagem. Esse curso já estava previsto dentro do nosso plano de desenvolvimento de pessoas e também no plano de gestão, como uma forma de desenvolver competências para trabalhar com as novas tecnologias e com as diversas mídias hoje disponíveis e que podem ser e devem ser incorporadas como ferramentas dentro de sala de aula, no processo de ensino-aprendizagem. A web palestra de abertura do curso contou com a participação da professora doutora em Educação da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. A unidade acadêmica que Heloísa Oliveira dirige trabalha com o uso de tecnologias digitais como mediadoras dos processos de ensino e aprendizagem. Ela definiu o momento atual como improvisador e compensatório.
Nós estamos construindo, nesse momento, não educação à distância, mas um modelo de educação remota que eu chamaria de improvisador e compensatório. Por quê? Porque ele caiu no nosso colo. Eu saí da minha universidade numa segunda-feira e não voltei mais. É improvisador, sim, o que não significa que seja de má qualidade. É compensatório, porque a gente tem que sanar uma série de dificuldades, tanto nossas como dos alunos. Mesmo com o fim do período de chuvas no interior do estado, a barragem Armando Ribeiro Gonçalves continua recebendo água. As informações são do Instituto de Gestão de Águas do Rio Grande do Norte, o IGARNE. O maior reservatório do estado chegou aos quase 66% da sua capacidade. Os dados são de um relatório do IGARNE, que monitorou 47 reservatórios com mais de 5 milhões de metros cúbicos. Em todo o estado, os reservatórios monitorados pelo governo somam pouco mais de 2 bilhões e 400 milhões de metros cúbicos de água, o que representa cerca de 56% da capacidade total. Só a barragem Armando Ribeiro Gonçalves é responsável por 1,5 bilhão de metros cúbicos. O segundo reservatório do estado, a barragem Santa Cruz do Apodi, tem 213 milhões de metros cúbicos, o que representa cerca de 35% da sua capacidade. Já a barragem de Umaria acumula 92% da sua capacidade, com 270 milhões de metros cúbicos de água. Esse volume total ele dá uma maior segurança hídrica ao estado, permitindo com que nós possamos fazer um melhor uso para o abastecimento humano, quer dizer, mais segurança hídrica para as cidades no interior do Rio Grande do Norte, maior capacidade para distribuir água para a nossa agricultura, tanto para a agricultura familiar como para o agronegócio, o uso industrial e demais usos que a água tem aqui no estado. Isso dentre inúmeros reservatórios que sangraram, que verteram água e que vão permitir com que o estado possa fazer o melhor uso e disponibilizar mais água para a população, garantindo dessa forma a segurança hídrica, principalmente nessa pandemia, onde certamente vai haver maior consumo de água para asepsia, lavar mãos, maior uso com equipamentos. Então, essa água, essa maior quantidade de água garante maior segurança hídrica para o estado do Rio Grande do Norte. Em 2020, comemoramos os 210 anos de nascimento da escritora potiguar Nísia Floresta. E, em comemoração, o Centro de Documentação e Comunicação Popular e o Museu Nísia Floresta abrem inscrições para um prêmio de literatura, que vai selecionar cordéis inéditos de todo o país sobre a história da escritora. Nesse momento de crise de coronavírus, onde as atividades culturais estão paralisadas em diversos segmentos, surge uma iniciativa para estimular a produção literária no país. Nós estamos falando do Prêmio Nísia Floresta de Literatura 210 anos. Dionísia Gonçalves Pinto é o nome de batismo da potiguar Nísia Floresta. A educadora, escritora e poeta também é considerada pioneira do feminismo na América Latina. Mas apesar de toda a sua atuação na literatura e política nacional, ela ainda é pouco conhecida no Brasil. Não há quem não se identifique com a sua forma de pensar, com a clareza do que ela defendia os seus pontos de vista, principalmente em prol das mulheres. Direito das Mulheres e Injustiça dos Homens é um dos 15 livros que Nísia escreveu, e ele é considerado o texto fundante do nosso feminismo. E é nele que Nísia defende a educação feminina e o direito das mulheres de participar da vida pública, assim como seus companheiros. O legado que Nísia Floresta nos deixou continua muito pouco difundido junto à população do nosso estado e do nosso país também. E é essa a missão que o Museu Nísia Floresta tem, de divulgar ao máximo quem foi Nísia Floresta e a importância que ela tem no cenário político do nosso estado e também do Brasil. Podem concorrer ao prêmio apenas cordéis inéditos escritos em português por cordelistas de todo o Brasil maiores de 18 anos. Os trabalhos devem ter como tema a vida e a obra da escritora Nísia Floresta. O resultado deve ser divulgado em outubro, quando está previsto para acontecer o 3º Festival Literário de Nísia Floresta, que busca estimular o debate de obras literárias e difundir conhecimento sobre autores nacionais e locais.
O prêmio tem como objetivo estimular o hábito e o gosto pela leitura e a pesquisa, incentivar a cadeia produtiva do livro, bem como difundir a literatura de cordel como patrimônio imaterial do Brasil. OFF 2. As inscrições seguem abertas até o dia 1º de agosto. O edital do concurso e formulário de inscrição estão disponíveis no site www.premionisiafloresta.com.br. Além da premiação em dinheiro para os 3 primeiros colocados, o prêmio resultará na publicação de um livro com os 20 melhores poemas selecionados por uma comissão de especialistas na área. O TVU Notícias termina aqui. E você já sabe, enquanto durarem as medidas de isolamento social para prevenir a Covid-19, você pode conferir todo o conteúdo da TVU no nosso canal no YouTube. Boa noite e até amanhã!